Então hoje é Jesus cura, parte 3. Nós vamos ler o texto de Lucas 18, 35 a 43. Deixa eu explicar, muito importante. Deixa eu dar uma explicação muito importante. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Quantos evangelhos nós temos? Quais são os 4? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem os mesmos assuntos, porém com perspectivas diferentes. É como se juntasse eu, Toninho e a escritora Margarete, e cada um aqui relatasse um milagre visto que aconteceu aqui no culto. Eu ia falar um detalhe, Toninho, como é mais inteligente, olha o olhar dele, ele ia ver um outro detalhe, Margarete, que é voada, não ia ver nada, só ia falar Jesus curou. Mais ou menos assim. Brincadeira, Margarete. Então, cada um ia olhar um detalhe diferente. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem os mesmos textos, cada um com um detalhe diferente. Esse texto que nós vamos ler em Lucas, ele se repete em Mateus 20, 29 a 34, e ele se repete também em Marcos 10, 46 a 52. Interessante, no texto de Mateus 10, 29 a 34, Mateus vai dizer que são 2 cegos. O texto que nós vamos ler é a cura do cego de Jericó. Lucas diz que é um cego, certo? Que foi curado. Mateus vai dizer que são 2. Olha que maravilha. Então Lucas só viu um, Mateus já viu 2. Oh, glória, aumentou. E Marcos vai dar o nome do cego. Marcos vai dizer que o cego chamava Bartimeu, e vai dizer o nome do pai dele, filho de Timeu. E vai dizer que o cego tinha uma capa, que ele se protegia, e que quando Jesus o chama, ele joga a capa e ele vai ao encontro de Jesus. Olha os detalhes. O que é que eu sugiro a você? Em casa, pega os 3, leia. Coloca uma folhinha do lado e uma caneta e vai anotando as diferenças que você for encontrando em cada um desses textos, amém? Mas nós vamos ler em Lucas. Lucas vai dizer o seguinte para nós, amém? Vamos lá, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Amém. Glória a Deus. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse é Lucas. Se você for lá em Marcos, ele vai dizer que é 2. 36. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. 37. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. 38. Então ele o quê? Gritou. O que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele o quê? Gritava cada vez mais. O que ele gritava? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O 40. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou. O que Jesus pergunta? O que quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Ou seja, ele não nasceu cego, ele teve um tempo que ele enxergou. Ele ficou cego no decorrer da sua vida. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava o quê? Louvores a Deus. Que texto maravilhoso, pode se assentar. Nós temos visto, nessa série de pregações, o poder de Jesus trazendo curas extraordinárias. Nós começamos com um leproso,
que Jesus, ao descer do monte, o leproso se aproxima e diz: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. E Jesus de pronto responde: sim, eu quero. E o leproso ficou o quê? Limpo da sua lepra. Depois nós pregamos sobre a cura da mulher hemorrágica. 12 anos de sofrimento, 12 anos de sangramento. E ela tocou na ponta da orla das vestes de Jesus. E imediatamente ela foi o quê? Curada. E hoje nós estamos falando do famoso cego de Jericó, que Marcos dá o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu. Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, não se ligaram no nome. O único que pegou o nome, como se fosse o Toninho, que é mais inteligente, foi Marcos. Foi lá e anotou, fez a fichinha, o cadastro. Quem é você? Quem é seu pai? Marcos foi mais específico. Então, Bartimeu é abençoado por este encontro maravilhoso com Jesus. Eu quero te dizer algo poderoso nessa manhã. Jesus continua sendo o mesmo, amém? Ele que curou o leproso, ele que curou a mulher hemorrágica, e ele que curou Bartimeu, filho de Timeu. Seu poder não mudou e nunca mudará. Creia que Jesus cura hoje também de toda e qualquer enfermidade. Nós cremos que o poder de Jesus continua ativo. O poder de Jesus continua sendo o mesmo. O poder de Jesus alcança você, alcança a sua casa, alcança os seus filhos, alcança a sua descendência. O poder de Jesus é liberado sobre você. Eu quero motivar você nessa manhã a ter fé em Jesus, a confiar em Jesus, a crer em Jesus com todo o seu coração. Ele pode mudar a sua história. Ele pode renovar as suas forças. Ele pode trazer algo novo a você. Quarta-feira eu estava no culto dos homens, um irmão chamado Michael, ele me falou: Rodrigo, eu tinha uma inflamação muito grande no meu ouvido, inclusive gerava pus no meu ouvido. Isso doía, eu não ouvia quase nada desse ouvido, e um dia que você orou lá pela cura do ouvido, a cura da audição, eu tomei posse da minha cura. Foram passando os dias, não tenho mais pus no meu ouvido, a audição voltou, não tenho mais dores, eu fui curado daquele ouvido, que era um problema que eu estava tratando já há um tempo e não tinha sucesso com o tratamento. Mas Jesus tocou, e ao tocar ele, curou. Jesus hoje também toca em você, amém? Jesus hoje toca na sua enfermidade, seja ela qual for. Jesus hoje toca na sua dor, seja ela qual for. Jesus hoje visita você de uma maneira extraordinária, e Ele quer libertar você de toda e qualquer enfermidade. Há um texto maravilhoso nas Sagradas Escrituras, que é João 14, verso 12, que vai dizer o seguinte para nós: em verdade lhes digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que é que isso significa? Nós damos continuidade ao ministério de Jesus. Jesus vai usar você para orar pelos enfermos. Jesus quer capacitar você para ministrar a cura. Jesus quer capacitar você para lá no seu local de trabalho, lá no seu ambiente da família, lá no seu ambiente, talvez, da sua prática esportiva, aonde você estiver, e alguém chegar enfermo perto de você, você vai poder dizer: posso orar por você? Posso orar por você? Um dia desses, uma irmã nossa, a Jennifer, está ali, ó, esposa do Wellington, ela falou para mim: olha, você fica aí na academia, mas tu não malha não. Você está enganando, que você fica orando para os outros, conversando com os outros. Você veio aqui para malhar, não foi o que você falou? E você mais ora pelos outros do que malha. É por isso que você continua barrigudo. Ela falou, irmãos. Ela é uma acusadora. Barrigudo ela não falou não, é zoação minha. Porque eu estou lá malhando, pegando 100 quilos assim. Né?
E de repente alguém chega e me fala: olha, eu estou com isso, eu estou com aquilo, estou com aquilo outro. Eu paro. Vamos orar. Eu oro baixinho, tá, gente? Sou mal educado, não. Como eu falo muito alto, eu tenho que ligar o botão do baixinho, né? Aí eu ligo o botão do baixinho. Atenção, Rodrigo, baixinho. Oro baixinho, discretamente, sem nenhum tumulto. E ali eu oro pelas pessoas. Faço isso na rua, no supermercado, no posto de gasolina, aonde eu estiver. Por quê? Eu sei a unção que eu carrego. Só que essa mesma unção que eu carrego, você também carrega. Não existe diferença entre eu e você. Não existe diferença entre você e o ministério de intercessão, que é um ministério treinado, consagrado, preparado para orar por nós. Não existe diferença. Se você crê em Jesus, você fará as mesmas obras que Jesus fez, amém? E outras o quê? Maiores você fará. Significa que você tem que ter fé nisso. Eu tenho uma pessoa aqui para orar, eu vou chamar o ministério de intercessão. Você não precisa chamar, você mesmo pode orar. Eu vou chamar o Rodrigo, eu vou chamar o tio Carlos, vou chamar o André Moliter. Não precisa, você mesmo pode impor as suas mãos e orar, abençoar, repreender a enfermidade, repreender o mal, e a unção está sobre a sua vida. Então nós cremos nesta palavra de João 14:12, que nós faremos as mesmas obras que Jesus fez e que faremos outras maiores para a glória e honra do nome de Jesus. Eu quero trabalhar então 3 pontos sobre esse texto, que são os seguintes. Vamos ao primeiro ponto dessa palavra. Precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. O cego Bartimeu fica sabendo que Jesus está por perto. O que ele faz? Ele começa a clamar. Ele aproveitou a oportunidade. Se Jesus está aqui, ele pergunta que alvoroço era aquele. Olha, vamos ver o texto, Lucas 18, 37 a 38. Olha o que diz o texto, para a gente relembrar um pouquinho. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Isso. Então ele gritou. O que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele aproveitou a oportunidade. Se Jesus está aqui, eu não vou deixar passar. Tipo, você está num culto de louvor e adoração a Deus, você vai deixar essa oportunidade passar? Não, é hoje que eu vou ser curado. Você está numa reunião de oração, você vai deixar a oportunidade passar? Você está no monte orando, você vai deixar a oportunidade passar? Eu lembro um dia que eu estava numa conferência muito grande em Brasília. Pensa numa multidão, né? Num local muito grande, uma conferência chamada Voa Brasil. E nessa conferência tem um pastor de Minas Gerais chamado Paulo Mazzoni, que eu gostaria muito que ele orasse por mim. Pensa numa pessoa que você admira. Eu admiro demais o pastor Paulo Mazzoni, que é pastor da igreja central de BH. Eu falei, meu Deus, eu gostaria tanto de que esse pastor orasse por mim. Ele tem uma unção tão grande. Mas como é que eu consigo chegar perto dele? É tanta gente, né? Eu sei que eu fui andando no meio daquela multidão, anda para lá, anda para cá, avança mais um pouquinho, mais um pouquinho. Fui andando. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade. Talvez nunca mais eu o encontre. De repente, onde eu estava? De frente a ele. Falei, pastor, meu nome é Rodrigo. Ele, muito prazer, Rodrigo. Lá na minha igreja também tem um pastor Rodrigo. Ele é uma bênção. Eu falei, é do nome. Esse nome carrega uma unção. Aí, ele falou, o que você quer? Eu quero que você ore por mim. Aí ele orou por mim. Abençoou minha vida. Ainda falou na oração, Senhor, lá na central tem o Rodrigo, que é uma bênção. O Senhor usa tanto o Rodrigo, usa esse também. Falei, amém, é isso aí, é o nome, olha o poder do nome. Né, Rodrigo? Rodrigo concorda comigo. E aí, eu fui abençoado por ele. Deus é tão bom. Logo depois eu fui chamado para fazer parte de um grupo chamado GKPN, que é um grupo, é uma mesa de pastores de igrejas relevantes no Brasil. Quem que é um dos líderes do GKPN? Paulo Mazzoni. Quem que me mandou a mensagem convidando? Ele. Olha que maravilha. Ele nem lembra que orou por mim lá em Brasília, porque era uma multidão, gente. A cabeça dele vai absorver isso. Era uma multidão. E hoje eu posso sentar à mesa com ele. Olha que maravilha. Mas eu aproveitei a oportunidade. Eu aproveitei aquele momento. É hoje que eu vou pedir ao pastor Paulo Mazzoni que ore por mim,
que abençoe a minha vida. E ele foi tão gentil, tão educado, tão carinhoso, apesar de estar cercado por uma multidão, Jesus preparou aquele momento. Então aproveite as oportunidades. Você está aqui, Jesus está aqui para tocar em você. Jesus está aqui para curar você. Jesus está aqui para libertar você. Talvez você não está conseguindo perdoar alguém. Hoje é o dia para você falar: Jesus, tira essa amargura da minha alma, tira esse peso da minha alma. Eu não vou sair desse culto odiando aquela pessoa. Eu não vou sair deste culto querendo matar aquele homem, matar aquela mulher. Não, eu vou sair daqui amando. Amando. O andamento do Senhor é claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Não significa que você vai ter que conviver, amém? Até para te dar paz ao coração. Então eu tenho que conviver. Não, é outra coisa. Eu estou dizendo que você tem que amar. Não precisa conviver, mas você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que abençoar, você tem que querer o bem, você tem que limpar o seu coração. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. O segundo ponto é: não podemos parar de orar. Olha o verso 39 que diz: e os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. E qual era o seu grito? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então esse era o grito dele. Lucas 18:39. Esse era o clamor dele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele então foi clamando, ele foi invocando, ele foi exercendo a sua fé. Você tem exercido a sua fé? Ou você é aquela pessoa que ora uma vez, não aconteceu, você não ora mais? Eu orei, eu fui lá no altar, impuseram as mãos sobre mim, oraram por mim, nada aconteceu, nada mudou, então eu vou deixar para lá. Existem coisas que você vai ter que perseverar. Existem curas que são instantâneas. Agora. Tem curas que vão vir num processo. Tem curas que Deus vai usar o médico, vai usar o tratamento, vai usar a cirurgia. Deus tem vários meios para te alcançar. Vários meios para te alcançar. Então Deus está te alcançando. Deus está te alcançando com o poder dEle, com o milagre dEle. Mas você precisa orar, e você não pode parar de orar. Continue orando, continue crendo. E pelo amor de Deus, se liberte daquela possessão de achar que a doença é sua. Tem gente que ama dizer: não, porque eu sou diabético. Está amarrado. Por que você não muda e diz: eu estou vencendo a diabetes? Você não precisa mentir. Se você tem um diagnóstico, você diz: eu estou vencendo. Se você tem um diagnóstico de câncer, eu estou vencendo. Olha como é que muda: eu estou vencendo o câncer. Eu estou vencendo um problema na tireoide. Eu estou vencendo um problema no joelho. Agora se você diz: não, porque eu tenho uma doença crônica no meu joelho. Aí você dá bate no joelho, né? O meu joelho é ruim, o meu joelho é bichado. Não, o seu joelho é ungido. O médico disse que não tem cura, mas Jesus disse que tem cura. Então para de dizer que a doença é sua. Muda essa palavra, muda o discurso. Coloca fé na sua palavra, coloca fé nos seus argumentos, em nome de Jesus. Então esse é o nosso segundo ponto: não podemos parar de orar. Interessante que as pessoas mandavam que o cego parasse. Ele estava causando um alvoroço, ele estava perturbando as pessoas. Só que ele, quanto mais as pessoas o repreendiam, quanto mais as pessoas mandavam ele parar, ele aumentava o som. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora o terceiro e último ponto vai dizer o seguinte: devemos ser específicos no nosso pedido a Deus. É muito comum a gente perguntar para alguém: você quer que eu ore por quê? E a pessoa apresenta aqui uma relação de 30 motivos. Que tal você dizer: eu quero ser curado do meu problema no joelho. Eu quero ser curado da minha perda de audição. Eu quero ser curado do meu problema na tireoide. Eu quero ser curado dos meus rins.
Eu quero ser curado da diabetes. Então seja o quê? Específico no seu pedido a Deus. Lucas 18, verso 41. Vamos ver o texto, por favor? Lucas 18, 41. O que você quer que eu lhe faça? É Jesus que pergunta para o cego. O que você quer que eu lhe faça? Ele o quê? Respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Que eu possa o quê? Ver de novo. Ele foi específico. Você tem pedido coisas específicas para Deus? Quem que tem pedido coisas específicas para Deus? Nas coisas mais simples da sua vida, gente. As mais simples. Ah, Jesus, eu estou precisando disso. Eu estou precisando contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa. Seja específico. Eu preciso de uma pessoa que possa cozinhar bem, lavar bem as minhas roupas, passar, que seja pontual, que seja uma bênção, que eu possa honrar, dar todos os direitos, mas que ela também me honre, que tenhamos um bom relacionamento, um relacionamento de muito respeito, de muita cordialidade, que seja uma pessoa da família. Você fez uma oração o quê? Específica. Ah, Senhor, eu estou precisando de alguém para trabalhar lá no meu comércio. Seja específico, como você quer a pessoa. Ah, Jesus, estou precisando me casar. Olha que bom. Quem aí? Se você está nessa, peça. A Marilene fez uma relação, só esqueceu do item cabelo. Ela deveria ter dito: Senhor, que ele não fique careca. Ela não colocou esse item, fiquei careca. Mas seja específico. Senhor, eu quero alguém assim, 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 desse jeitinho. Seja específico. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é o quê? Semelhante à onda do mar. Então você deve pedir. Pedir é algo bíblico. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Quando eu era adolescente, isso tem muitos anos, muitas décadas, eu li um livrinho chamado A Quarta Dimensão, Margarete também leu várias vezes, de Paul Yang Cho. E no livro ele ensina muito sobre isso, né? Sobre ser específico. A nova geração precisa ler esse livro, gente. Você que é novo convertido, acha esse livro, A Quarta Dimensão. É um livro excelente. Inclusive eu quero ler de novo, que eu perdi o meu. Então, e ele ensina no livro, ele falou que ele precisava de uma mesa, de uma escrivania. E ele orou. E Deus deu a escrivania. Depois ele precisava de uma bicicleta para pregar o evangelho na Coreia. E ele ora a Deus pedindo a bicicleta. E Deus dá a bicicleta. E ele, no meio de muita escassez financeira, ele não tinha recurso nem para comprar uma bicicleta e nem para comprar uma mesa, uma escrivania. E ele orou a Deus. E a escrivania chegou para ele, a mesa chegou para ele. Um amigo meu foi missionário há muitos anos atrás, da Jocum. E ele conta uma experiência de que ele foi treinado a ser específico com Deus nos seus pedidos de oração e até fé. E ele falou, e ele era muito jovem, o nome dele é Anselmo, ele estava na Argentina e ele tinha que voltar para o Brasil. E ele não tinha o dinheiro da passagem. E ele ia voltar de ônibus, era mais barato vir de ônibus, ia demorar vários dias, mas seria mais barato. E ele falou, mas eu não tenho recurso. Ele fez uma oração em casa e disse: Senhor, agora eu preciso ir para a rodoviária. Eu também não tenho dinheiro do ônibus dessa casa até a rodoviária, e é muito longe, não dá para ir a pé. Então o primeiro milagre que eu preciso é que alguém me dê uma carona até a rodoviária. Aí diz ele que sai na rua com a malinha. O vizinho daquela casa dos missionários falou: você está indo aonde, varão? Rodoviária. Te levo lá. Nada combinado. Ele vai para a rodoviária. Ele falou: o primeiro milagre aconteceu, estou na rodoviária. Agora tem o segundo milagre, eu tenho que comprar passagem. O que ele tinha? Zero. Dizer que vai para o guichê, na fila. Senhor, tu és o Deus que provê todas as coisas. E eu preciso voltar. Então, Senhor, haja a meu favor. E ele chega no guichê e pede para a moça: por favor, uma passagem para o Brasil? Dizer que quando ele pede isso, uma pessoa atrás dele: eu vou pagar a sua passagem. Ele falou: o segundo milagre. Aí ele pensou: Jesus, são vários dias de ônibus, o que eu vou comer na estrada? Eu faço jejum, mas Senhor, eu vou precisar comer. Use alguém para me abençoar.
O mesmo homem que abençoou a passagem diz: você é missionário, né? Então eu vou te dar um dinheiro também para você comer na estrada. Ainda vou te dar o dinheiro para quando você chegar na rodoviária do Rio de Janeiro, pegar um táxi até a casa da sua família. Então Deus preparou todas as coisas. Então você precisa ser específico na sua oração. Olha Lucas 18, 41. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. O cego de Bartimeu então teve o quê? Fé. Anselmo, meu amigo, lá um missionário na Argentina, teve o quê? Fé. Ele acreditou que Deus ia prover a sua passagem. Você tem fé em Jesus? Você acredita que Deus vai prover aquilo que você está precisando? Deus vai abrir aquela porta que está fechada. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai te dar aquilo que você não tem. Deus vai suprir você naquilo que você mais precisa. Então nós aprendemos com o cego de Jericó, o cego Bartimeu, filho de Timeu, que devemos ser específicos no nosso pedido a Deus. O que você está pedindo para Deus hoje? Você tem um pedido? O pedido de Bartimeu era: Senhor, que eu possa ver. E ele foi o quê? Curado. Ver de novo, que ele não nasceu cego. Ele ficou cego no decorrer dos anos. E Jesus o curou imediatamente, instantaneamente. Eu creio que nessa manhã nós teremos curas instantâneas aqui. Amém? Eu creio que nesta manhã Jesus vai tocar você de uma forma extraordinária. Eu creio que nesta manhã Jesus vai renovar você. Vai abrir portas que estão fechadas. Vai abrir portas que estão fechadas. Vai trazer respostas que você precisa. Eu creio que Jesus está renovando você. Está trazendo uma paz nova ao seu coração. Está trazendo uma direção nova para a sua vida. Está mostrando a você o que você precisa. Quantas vezes nós estamos confusos? Senhor, para onde irei? O que falar? Eu saio ou eu fico, né? Saio dessa empresa ou eu fico nessa empresa? Aceito uma oferta de um novo emprego ou permaneço nessa? Quantas vezes estamos confusos? Termino esse namoro ou não termino? Me caso com essa pessoa ou não me caso? Quantas vezes nós estamos cheios de dúvidas? Jesus tem uma resposta certa para o seu coração. Um conselho: não seja precipitado. Não tome decisões sem orar. Muitas pessoas são precipitadas, demais da conta. Tem coisa que a gente tem que orar e orar muito tempo. Não é pouco tempo não. Tem coisa que a gente tem que ouvir Deus, ouvir de novo, conversar com alguém, pedir que alguém ore conosco, perguntar para alguém mais experiente do que a gente: olha, ora comigo sobre isso. O que Jesus fala ao seu coração? Agora tem gente que quer agir fast food, rapidinho, né? Eu não quero ficar na fila. Tem que ser para hoje, é para agora, é para ontem. Não, querido, tem coisa que você vai ter que esperar. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40. Então você vai precisar ter paciência. Você vai precisar esperar em Deus. Você vai precisar confiar em Deus. Agora não espere murmurando. Não espere chateado. Espere dando glória a Deus. Amém? Espere dando glória a Deus. Espere exaltando o nome do Senhor. Espere tributando ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Espere dizendo que santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então nós trabalhamos 3 pontos específicos. Vamos relembrá-los? Repita comigo, por favor. Primeiro ponto: precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. 2, 3, devemos ser específicos. Devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Não podemos parar de orar. Gente, pensa comigo.
a multidão começou a dizer para aquele cego: cala a sua boca, você grita demais, Jesus não vai vir aqui. Cala a sua boca. Eu quero te mostrar um texto, também sobre o cego de Jericó, que é Marcos 10, o verso 49 e 50. Marcos 10, 49 e 50. Marcos vai dizer o seguinte, Marcos 10, 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Já que ele gritou tanto, clamou tanto, olha o que Jesus vai dizer. Chamaram então o cego dizendo-lhe: coragem. Marcos foi diferente na abordagem. O pessoal já chegou dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Tem algo bom para acontecer com você. Vai. Atirando a capa para o lado, ele andava com uma capa. Só Marcos vai dizer que ele tinha uma capa. Gente, essa capa era a casa dele, era a cobertura dele, protegia do sol, da chuva, do frio. Tudo que ele tinha era uma capa. Mas quando Jesus o chama, o que é que ele pensa? Eu não vou precisar mais da capa. Eu não vou ser mais cego. Eu não vou ser mais mendigo. Eu não vou precisar dessa capa. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto. Ele pulou, gente. Ele falou: é agora, chegou o meu dia. Ei, agora que eu vou voltar a enxergar. Entendeu, tio Carlos? Ele joga a capa fora e ele dá um pulo. Ele não largava essa capa, porque era tudo o que ele tinha. Mas quando Jesus o chama, ele disse: eu não vou precisar mais dessa capa suja. Eu agora vou ter casa de novo. Eu agora vou ter família. Eu agora vou ter dignidade. Eu agora vou ter o respeito das pessoas. Eu agora vou ter tudo de novo. Jesus vai restaurar e restituir a minha vida. Chega de pobreza, chega de sofrimento. Ele joga a capa fora, ele se levanta, mas ele não só se levanta, ele dá um salto. Ele pula. E ele foi até onde Jesus estava. O que é que ele pensou? Chegou meu dia. É hoje. O dia tão sonhado. O dia tão esperado. Chegou. É hoje que eu vou mudar a minha história. É hoje que eu vou começar uma nova história. É hoje que eu vou ser curado. Ei, é hoje o seu dia. Catedral Emanuel, é hoje o seu dia. Você que está em casa online, é hoje o seu dia. É hoje o meu dia, eu creio nisso. Nós estamos recebendo neste culto respostas de Deus. Estamos recebendo milagres de Deus. Estamos recebendo unção do Espírito Santo. Estamos recebendo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Talvez uma angústia que está no seu coração, é hoje que você recebe a paz que excede todo entendimento humano. Talvez uma confusão na sua alma, talvez algo que está estranho na sua mente, nas suas emoções. É hoje que Jesus cura a sua alma. É hoje que Jesus consola o seu coração ferido. É hoje que Ele te traz a direção que você precisa. Então, por favor, fique em pé. Eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo pode mudar na sua vida se você crer verdadeiramente em Jesus. Quantos aqui creem verdadeiramente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Jeremias 33:3 vai dizer assim: chame por mim e eu lhe responderei. Você tem chamado pelo Senhor? Esse texto de Jeremias 33:3, ele precisa ser sempre relembrado por nós. Chame por mim e eu lhe responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Chame pelo Senhor. Chame pelo Senhor. Você quer chamar pelo Senhor hoje? Foi o que o cego fez, ele chamou pelo Senhor. Como é que ele chamou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi assim que ele chamou. Ele clamou com todas as suas forças. Nessa manhã, quem aqui tem uma causa para colocar diante de Deus?